Bom dia, eu sou o Thiago e eu vou apresentar um pouco sobre os dados e FAQ. Então, primeiro eu vou começar falando um pouco sobre o que é a matéria, aí depois eu falo como é que a gente está pegando os dados e as análises que a gente está fazendo. Então, o que é a matéria de FAQ? No começo, o professor reuniu com os monitores, ele decidiiu implementar um método diferente de ensinar. Eles já estavam implementando os métodos de aprendizagem ativa, que era através dos vídeos, em que os alunos eles buscavam conhecimento e eles expõem para os outros alunos de algumas formas, através de vídeos e de outras formas criativas. E também ele estava apresentando sobre aplicando o aprendizado sobre problemas, né? Dava problemas para os alunos e eles resolviam, e são as formas de aprendizagem ativa que estava trabalhando. Mas aí, quando a gente foi começar a trabalhar com FAQ na gamificação, a gente pensou em, primeiro, como é que era a metodologia atual de ensino. Então, os alunos, eles, por exemplo, não ficavam motivados em aulas discursivas, que eles ficavam só recebendo a informação. Então, ele queria que os alunos começassem a participar de forma mais ativa, estudando por si próprios e sendo mais autônomos. Isso aqui é uma frase da Jane McConaughey, que ela é uma game designer, e ela fala que, por exemplo, um jogo ele tem que ter metas, regras, feedback e participação voluntária. Então, se a gente trabalhasse a matéria como um jogo, se o aluno ele vê uma matéria normal como um jogo, ele pode ver a meta como aprovação, por exemplo, passar. As regras seriam a ementa, o feedback seria as notas que ele receberia das provas, e a participação voluntária seria, por exemplo, ele pode trancar a matéria ou não. Então, só que se você pensar na meta, se a meta do aluno for passar, ele vai pensar em formas melhores, mais otimizadas de fazer isso, né? Então, se o aluno for para um dia a dia normal de aula, ele vai pensar na melhor forma de passar. E a melhor forma de passar, se você considerar isso um jogo, seria rolando, né? Porque ele não tem que estudar nada, e ele só chega lá e pega o assunto e vai e passa na matéria. Uma forma de resolver isso seria, por exemplo, trabalhar esse tipo de coisa, que a gente forçaria os alunos a não colarem, né? Mas só que isso é muito efetivo. Então a gente começou a pensar no objetivo. Se o objetivo dos alunos não fosse só passar na matéria, e fosse aprender, e a gente trabalhasse regras específicas para isso, eles poderiam ficar mais direcionados para a aprendizagem em si. Foi aí que surgiu o conceito de FAQ. Mas o que é FAQ? FAQ, a gente começou a trabalhar essa ideia de um jogo de perguntas e respostas. Então ele é basicamente uma disputa de conhecimento. Os alunos eles estudam a matéria e eles chegam lá na aula, que é chamada de... Cada encontro presencial é chamado de batalha. E aí os alunos eles começam a fazer duelos. Então eu vou disputar contra outro aluno, é chamado de um duelo. E eles vão adquirindo patacas, que é a moeda do jogo. A gente tentou fazer as patacas não serem diretamente um para um. Por exemplo, um ponto significa uma pataca, senão o aluno poderia ficar, eu estou vendo só décimos aqui. Então as patacas elas têm um valor um pouco diferente. Nos outros semestres, nos próximos semestres, ele quer implantar, por exemplo, 1000 patacas para o aluno conseguir um S7, por exemplo. E aqui são os níveis, depois as patacas são convertidas em menções para eles. Então, por exemplo, para o aluno conseguir o MM, ele tem que estar acima de 91, para o SS acima de 163. A gente dividiu os modos de jogo também, então tem 5 modos de jogo. O modo de jogo individual é quando os alunos chegam lá na aula, um aluno pergunta para outro aluno, então é um contra um. Tem o modo de jogo aleatório, que os grupos, eles formam grupos, e isso é definido pelo professor de forma aleatória. Tem outro modo de jogo que é livre escolha, então os alunos eles formam grupos do jeito que eles quiserem. Uma das formas que eles podem trabalhar a estratégia desse jeito é, por exemplo, eu faço um grupo com 10 alunos, eu tenho mais chance de acertar as perguntas. Mas as patacas que a gente ganhar vai ser dividida para 10, então depende da estratégia do aluno nesse modo de jogo. Tem um modo de jogo misto, em que um jogador ele é escolhido para responder as perguntas e todo mundo vai perguntando para ele da sala. Isso foi implantado com um grupo, na verdade, né? Então um grupo foi lá na frente e todo mundo começou a perguntar para eles semestre passado. E metade da turma contra outra metade. Então eles vão, cada metade da turma é um grupo e eles disputam entre si. Como é que são coletados os dados? Eu peguei os dados reais lá das planilhas que a gente tem e eu coloquei uns personagens aleatórios aqui para não ficar expondo os alunos. Então, tem por exemplo esse aluno aqui que é o Jon Snow. Aí na primeira batalha, que é a introdução,
ele ganharia, por exemplo, a gente dividiu em várias formas de medir os alunos na aula, né? Então, por exemplo, o D aqui é um duelo. Então é quando eu vou disputar um contra outra pessoa, né? Nessa batalha específica ele ganhou 0,8. Tem esse C aqui que é o complemento. O complemento é quando um aluno, uma pergunta na sala, ela pode valer de 0 a 3 pontos. 0 é quando ela foge do tema total, e 3 é quando a pergunta é muito boa. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta que ela foi mais ou menos, ela pode ter 1 ou 2 pontos. Aí, outra pessoa pode complementar a pergunta para ela chegar ao nível de 3. Então, o objetivo é que os alunos façam perguntas melhores, e se eles fizerem uma pergunta que não é tão boa, a pergunta pode melhorar o nível, aumentando o debate entre os alunos da sala. E aqui tem o campo de ajuda, de ajudante. Na coleta de dados que a gente pega nas aulas, não tem como estar os monitores na sala pegando os dados. E não tem como o professor anotar isso, porque é muita coisa que ele tem que anotar. Então, ele sorteia 2 alunos, por exemplo, por batalha, para ficar anotando o resultado dos duelos, ou as ajudas e tudo, e ele ganha 3 pontos automaticamente, 3 patacas automaticamente, mas ele só faz isso. Um ponto positivo é que se ele não estava tão preparado, ele ganha as patacas automaticamente por ajudar, mas o ponto negativo é que se os alunos ganharem o multiplicador, esse aluno não vai receber esse multiplicador. E essa última aba aqui é só para a gente ter um controle dos alunos que estavam participando na aula. O aluno pode ter ido, mas ele pode não ter feito nada, então isso aqui é um controle que a gente tem. Quais análises que a gente pode fazer a partir desses dados? Então, se a gente pegar 2 alunos lá aleatórios, a gente está vendo que esse aluno aqui, por exemplo, esse aqui são as batalhas. Então, até essa aula eles tinham feito 2 batalhas esse semestre, e eles são as patacas que eles estão ganhando por aula. Então, dá para perceber que esse aluno aqui, o Johnson, por exemplo, ele está mais engajado no jogo, ele está mais constante. Tirando esses 2 picos aqui, que foram técnicas que a gente usou para multiplicadores ou coisas do tipo, ele está um nível um pouco mais constante. Já o Naruto aqui, ele está variando muito. Então a gente tem que avaliar por que esse aluno estava tendo essa variação tamanho. E por que esse aluno aqui, ele estava mais constante. Dá para fazer também uma projeção. Por exemplo, a gente pega todas as batalhas que esse aluno aqui está fazendo e até a 12ª batalha. Então a gente faz um cálculo e, por exemplo, ali o azul é o que ele está ganhando realmente. E o vermelho é a projeção dele. Então, por exemplo, se a gente pegar essa batalha específica A2, eles tinham ganhado por volta de 7 patacas, ali, 6. E se ele continuar nesse ritmo até o final do semestre, ele teria umas 47 patacas por aí. Isso é importante porque a gente pode controlar os pontos do jogo. Então, se a gente, em FAQ, a gente vai distribuindo os pontos e às vezes tem multiplicadores. Para a gente controlar isso melhor, a gente pode ver a projeção dos alunos. Então, aqui na 12ª batalha que é atual, ele estaria ganhando isso tudo. Se ele continuar nesse mesmo ritmo, ele vai ganhar aproximadamente umas 105 patacas. E essa projeção é feita para cada um dos alunos. E, por exemplo, se ele parar de ir na aula, a projeção dele vai caindo até encontrar o valor atual dele. Uma outra análise que a gente fez foi esse aqui, de todos os alunos do semestre. Então, com isso a gente pode ver, por exemplo, o aluno que está no topo ali, ele está quase com o dobro dos alunos que estão na média e tem alunos que estão muito abaixo. A gente pensou em começar a analisar esses alunos que estão muito abaixo e ver por que eles estavam tão abaixo. Então, a primeira coisa que a gente analisou foi os modos em si, porque o modo ele poderia modificar isso. Então, por exemplo, aquele aluno estava oscilando muito. Poderia ser que ele está bom em um modo e em outro não. Mas a gente começou a ver que eles estavam, na verdade, um aluno que estava mal, ele estava mal em várias aulas específicas, independente do modo que a gente estava usando. E o aluno que estava bem, ele estava bem em constante, né? Então a gente viu que os modos eles não estavam influenciando tanto no engajamento dos alunos no jogo. E o que a gente quer fazer? No framework que a gente está usando, que é o framework do Icachal, ele divide as fases do jogo, né? Então tem a descoberta do jogo, o onboard, que é a entrada no jogo, o scaffolding, o quanto que o aluno está no dia a dia, né? E aqui é o endgame. E dependendo do modo de jogo também, ele pode classificar os alunos em grupos, né? Então você pode avaliar o perfil do jogador. Então tem os Achievers, Explorers, Socializers e Killers. Cada um desses tipos de jogadores, eles são engajados por formas diferentes do Octalares. Então a gente pode ver que, por exemplo, o FAQ ele usa bastante o desenvolvimento, por exemplo, que ele tem os pontos e os rankings e tal. Ele usa um pouco de
imprevisibilidade e um pouco de escassez também. Então a gente pode ver que, por exemplo, um aluno que está nesse perfil aqui, ele seria bastante motivado. Já um aluno que seria mais esse tipo de perfil de jogador, ele não seria tão motivado por isso. Então o que a gente está querendo fazer é analisar o perfil dos jogadores, principalmente os que estão indo mal, e começar a avaliar o perfil deles. Em Funk a gente está preocupado principalmente nessas duas partes aqui, porque o Discovery é bem no início do jogo e o Endgame é quando você quer que o jogador continue no seu jogo. Então, por exemplo, em FAQ você não tem a vontade do aluno continuar em FAQ, ele tem que passar e ir embora, não continuar na matéria. Então, por exemplo, o scaffolding e o onboard aqui seriam mais interessantes para a gente analisar e começar a ver, por exemplo, se o aluno que está indo mal, ele estiver nesse perfil, a gente pode começar a trabalhar técnicas específicas para tentar motivar ele. E como os modos de jogo eles não estavam influenciando tanto, a gente pode colocar, por exemplo, um modo de jogo especializado para cada um desses perfis. Dessa forma a gente pode, por exemplo, fazer experimentos. Um aluno que não está indo bem, a gente começa a colocar um modo de jogo que, teoricamente, pelo que a gente está vendo, seria bom para ele. E aí a gente vê a reação dele. Então é basicamente bem experimental. A gente pega os dados, analisa eles e faz um experimento. E a gente colhe os resultados e vê se está dando certo ou não. E o PSPP, que também é uma ferramenta que a gente está usando. O PSPP ele funciona basicamente, ele é uma ferramenta para análise estatística e amostragem de dados. Então, ele basicamente, você pega os dados, coloca nele e ele vai, o que a gente está usando principalmente é a correlação, que é um dado que ele fornece para a gente, correlação de Pearson. Então, a correlação de Pearson, ele é um valor entre menos 1 e 1, e menos 1 quer dizer que ele está inversamente proporcional a dois dados, e 1 quer dizer que ele está proporcional e está muito forte. Então, quanto mais longe de zero tiver a correlação, maior é a correlação entre esses dois tipos de dados. E se for acima de 7, a gente considera que é um dado relativamente importante, ele é uma correlação forte. E a significância que ele também indica é, por exemplo, o grau de aleatoriedade daquilo. Por exemplo, dois alunos podem ter parecido bem, mas se a significância for muito alta, significa que provavelmente pode ter outros fatores que influenciaram isso. Então aqui é um exemplo do uso lá do PSPP. Então eu coloquei aqui um exemplo com, por exemplo, pesos e alturas. E aqui tem os dados, o peso de várias pessoas e a altura dela relativa. Então o que eu queria ver é se há alguma correlação entre a altura e o peso das pessoas. Isso aqui é um exemplo bem simples, mas é só para entender mais ou menos como é que funciona. Então ele gera esse resultado para você. E aqui, por exemplo, o 1, quando você tem o peso com o peso, ele gera é o mesmo variável, né? Então a correlação é forte. Mas, por exemplo, quando a gente pega o peso e a altura, ele gerou o 0,71. Se a gente for analisar lá pelos valores, acima de 0,7 é uma correlação forte. Então, por exemplo, esse valor aqui é uma correlação forte. Então a gente pode falar que a altura dessas pessoas tem uma correlação com o peso delas. A significância deu abaixo de 0,05, então quer dizer que não tem tantos fatores aleatórios nesse sentido. E aqui foi o número de amostras que ele gera para você. E a gente está considerando, por exemplo, um número de amostras acima de 12, porque é um número que vai poder mostrar realmente se esses dados têm dados suficientes para fazer essa análise. E aqui é um exemplo em FAQ mesmo. A gente fez a correlação dos alunos, todos os alunos com todos os alunos, para ver qual era a correlação, e a gente pode ir desse jeito ver, por exemplo, um perfil de jogador, um grupo de jogadores que eles estão evoluindo de uma forma parecida. Não necessariamente tem que ser, por exemplo, os melhores jogadores, pode ser os piores jogadores, os menos motivados, mas eles também têm uma relação entre si. Então, por exemplo, aqui em verde são todos que têm uma correlação que realmente é significativa. Em azul é quando o número de amostras está aceitável para a gente, e a significância aqui também está sendo considerada. Então, por exemplo, esse aluno aqui, o aluno 12, o estudante 12, ele tem uma correlação com o estudante 4. Então está mostrando que eles têm uma semelhança na forma de atuar na aula, no jogo em si. A significância dele está aceitável, só que o número de amostras não é suficiente. Mas, por exemplo, se a gente pegar esse aluno aqui, ele já tem uma correlação forte e tem um número de amostras suficiente para a gente ser considerado. Então a gente pode agrupar esses alunos em um grupo específico e começar a analisar eles e pensar em técnicas para poder motivar esses alunos e trabalhar com eles de forma específica. Então, basicamente, o objetivo da coleta de dados é a gente analisar como é que os alunos estão respondendo de forma dinâmica. Então, por exemplo, a cada semana a gente tem esses dados e a gente pode, por exemplo, testar coisas novas, por exemplo, técnicas de jogo que a gente quer implementar, mas são direcionadas para alunos específicos
que eles possam melhorar no jogo, ou então uma forma de melhorar o jogo. Então, basicamente é isso. A gente pega os dados, analisa e faz um experimento com base nos dados que eles mostram pra gente. E é isso. Alguma pergunta? A gente vai deixar em perto 20 minutos para discussão. Eu queria fazer mais uma sugestão, não com relação ao conteúdo da apresentação, porque eu gostei do conteúdo. É só que quando a gente está apresentando, a gente tem que estar virado para o público. Você estava toda hora olhando para o slide. Meio que desfoca a nossa atenção, entendeu? Eu não sei explicar direito, mas meio que a gente fica assim, mas. E a nossa conexão, entendeu? A sua conexão com a gente. Porque isso na apresentação é muito importante, às vezes mais importante do que o conteúdo. Saquei qual Cara, é muita informação, tá porra. Eu achei doido, eu não imaginava que desse. Quer dizer, eu sabia que tinha como aferir métricas, mas eu não imaginava que era dessa forma. Eu tô aqui tentando imaginar como raios a gente vai conseguir fazer isso, por exemplo, para abstrair os dados das dinâmicas, mas acho que se a gente conversando depois a gente consegue descobrir como. Já que você é o cara das métricas. Agora. Você é o cara das métricas, você é o único que tem conhecimento disso aqui, cara. No caso, vocês usam esses dados então para alterar o jogo ao longo do semestre, tipo a calibragem. Sim. Do jogo. No semestre passado a gente não tinha os dados. Então, por exemplo, a gente fazia uma modificação que a gente não sabia, era mais assim, pô, a gente está vendo que está fazendo isso, mas a gente não pode garantir esse resultado. Tipo uma intuição. Isso. Com os dados, por exemplo, a gente implementou uma técnica nova esse semestre, que foi, por exemplo, o mercado de Atenas lá. Que ele deixa os alunos escolherem, ganharem um bônus específico se eles comprarem alguma coisa. Então ele trabalha técnicas diferentes e dá pra ver a diferença que isso está representando nos dados, entendeu? Mas a gente também pode analisar uma coisa específica. Por exemplo, os alunos estavam mal, a gente não tinha esses dados no semestre passado, então dá pra saber qual era o perfil desses jogadores. Por que eles estavam mal? Né? Por que eles estavam mal. Agora já dá pra fazer esse tipo de análise. E tentar melhorar em cima disso, entendeu? Pra, por exemplo, os alunos que estão mal, a gente começa a trabalhar em cima deles pra eles ficarem mais motivados e tentarem acompanhar o resultado todo. Eu não entendi como foi feito a análise, tipo, como é que vocês sabem o perfil do jogador? Pelo tanto de pontos que ele vai conseguir? Então, o perfil, ele tem, por exemplo, a gente vai analisar a motivação dele. Então a gente estava pensando que o modo de jogo influenciou bastante. A gente viu que, por exemplo, ele foi bem numa batalha e em várias outras ele foi mal, saca? E, por exemplo, ele ia pra aula e só participava do duelo e não participava de mais nada. Então isso mostra também que ele não está participando ativamente de todas as coisas do jogo. E a gente foi ver esses dados e eles mostram que eles também, os alunos estão ganhando poucos pontos porque eles também estão faltando. Então isso mostra que, por exemplo, ele não está motivado com o jogo, por exemplo. Essa é a análise que a gente conseguiu fazer. E a partir disso a gente consegue tentar trabalhar alguma forma que melhore isso. Não sei se explicou mais ou menos, mas é basicamente. Tem perfis de jogadores pré-definidos ou vocês pegaram com base nos perfis apresentados pelo Caixão lá, tal? Então, a gente está coletando os dados agora deles para montar o perfil deles. A gente não montou ainda, mas a gente vai. Base ainda é o da Octalize, no caso, isso. o Caixão. O objetivo é criar técnicas específicas para aquele perfil, por exemplo. Em vez dos modos de jogo, eles mudam a dinâmica do jogo, mas eles não estão aplicando técnicas diferentes. Então a gente pode começar a trabalhar técnicas específicas naquele modo e ver como é que os alunos respondem em cima disso. Isso aqui. Só para complementar, os dados que você possui de um player com o tempo gera uma curva. Ele pega a curva de cada player e põe uma em cima da outra, com isso ele faz a análise de piso e vê se elas se assemelham ou não. Aí com isso ele consegue pegar os perfis. Mais alguma pergunta? Pessoas? Vocês? Eu só não entendi muito bem aquele quadro que você relacionava os alunos do Ezinho, E14, E23. Volta. Tá. Esse? Esse. É porque cada aluno aqui, em vez de colocar o nome dele, porque, por exemplo, pode ser um de vocês ou então algum aluno que vocês conhecem, a gente colocou um aluno. Então, estudante 8, estudante 3, estudante 4. O N aí no caso é o quê? O N é o número de amostras. Então, por exemplo, 18, nesse caso aqui. Foi isso que eu não entendi. Tipo, 18 alunos? 18 Não, 18, por exemplo, esse aluno e esse outro, eles tiveram 18 interações. Tá. Então,
a gente pode ver Também se fiquei eles bugado, têm mas- poucas interações, a gente não pode fazer uma análise tão precisa, porque os Sim, dados sim. podem não ser confiáveis. A significância é o grau de variação daquilo que pode ser aleatório, entendeu? Uhum. E o Pearson é realmente a correlação entre os dois elementos. Então, se o resultado dos alunos que têm mais interações forem semelhantes, eles têm o perfil semelhante. Isso, se o Pearson deles acusar acima de 0,7, por exemplo, quer dizer que eles têm uma relação. Então quer dizer que, por exemplo, eles trabalharam de forma semelhante durante o semestre. A gente pode analisar o perfil deles assim, em cima disso. Eles estavam trabalhando juntos. Então se a gente pegar, por exemplo, dados do semestre passado, Os alunos assim. se a gente começar a analisar os dados dos alunos do semestre passado com os desse semestre, a gente pode ver, por exemplo, esse aluno aqui, ele tem relação com esse aluno do semestre passado. E a nota dele foi essa, então a gente pode, por exemplo, fazer uma previsão de qual seria o desempenho dele também, em vez de só naquela previsão. E a agrograma também fica mais fácil de classificar com o perfil do Octanase. Fica... Isso. Sim. Naquele Mas é uma- quadro lá, volta lá naquele quadro que tem os 4 heróis. Com os 4 heróis não, foi errado, jogadores? Jogadores, isso aí. Tava voltando pro Naruto, mas não, porque tu falou que É isso mesmo. Eu não entendi aquela segunda. Tem o pré e a primeira ali seria o quê? Tá, o pré, ele é a primeira batalha que a gente faz de teste. Por exemplo, ele não é o conteúdo Ah, da sim. matéria em si, ele é só para os alunos verem como é que é a matéria. Então, por exemplo, o tema de conhecimentos gerais, por exemplo. A gente faz um jogo só de conhecimentos gerais na primeira ou segunda aula para os alunos verem como é que é o jogo. Ah, não, de noção. E aí o primeiro ali, a primeira batalha, aí vai até tá, a batalha 20. batalhas de fato. Isso. Ah, não, beleza. Tranquilo. Eu acho que pra mim tá ok. Eu só preciso pegar essas ilustrações depois e rever tudo, porque realmente tem muita coisa mais aí. Pra gente poder ver como vai aplicar no projeto. Mas isso é conversa entre a gente depois. Você falou alguma coisa nossa? Não. Então, Acho que é isso. Chega. Valeu, cara.